E aí, moçada, tudo bem? Vamos aí estudar a hipérbole. Nós, numa série de vídeos anteriores, estudamos toda a parte teórica da elipse. Agora vamos estudar o que? A hipérbole, tudo bem? Então vamos lá. Escrevi a definição aí semelhante ao que nós fizemos na elipse, mesma estrutura, tudo bem? Então sejam dois pontos fixos no plano. Pontos esses que a definição diz que são F1 e F2. Então sejam dois pontos F1 e F2 fixos no plano. Tá legal? Nós chamamos de hipérbole o conjunto de pontos do plano onde o módulo das distâncias, o módulo das diferenças das distâncias entre esse ponto P e os pontos fixos é igual a 2A. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro eu quero deixar claro aqui o que é a hipérbole. Tá legal? E aí eu vou mostrar a representação que diz, né, que identifica a definição. Hipérbole, galera, é uma cônica formada basicamente por duas regiões. É as regiões que estão em amarelo. Então, a hipérbole ela é formada por essas duas figuras em amarelo, que nós chamamos de ramo. Tá legal? Aqui você tem um ramo da hipérbole e aqui você tem um outro ramo de hipérbole. Tá legal? Então, a hipérbole é a figura, é o lugar geométrico que tem como representação esses dois ramos, tudo bem? Então, hipérbole de forma alguma é representada por um ramo apenas. São dois ramos, são os ramos de hipérbole. Tá legal, moçada? Tá? E vamos nessa, vamos aplicar a definição agora. Se eu pegar qualquer ponto destes ramos, depois eu vou apagar isso, tá legal? Se eu pegar quaisquer pontos deste ramo e fazer o módulo da diferença das distâncias deste ponto até os dois pontos fixos do plano, o módulo da diferença desses dois segmentos vai ser o mesmo para quaisquer pontos pertencentes a esta região. Se eu escolher, por exemplo, um ponto aqui, olha, tá legal, de verde, o módulo das distâncias, da diferença, né, das distâncias deste ponto P até a esses pontos fixos, o módulo da diferença dessas distâncias vão ser o mesmo valor. E que valor é esse, Anderson? 2A. Tá legal? Então, o conjunto de pontos do plano que satisfazem a esta condição são os pontos que formam nossa hipérbole. Tudo bem isso? Legal. E aí agora vamos partir para a parte principal, que é nós escrevermos os elementos principais. Tá legal? Então vamos escrever os elementos principais. Então nós temos aí, ó, mesma estrutura da elipse. Primeiro eu vou enunciar os pontos principais. Então, quais são os pontos principais da nossa hipérbole? Bom, óbvio que o ponto mais importante, um dos mais importantes, é este ponto O, que nós chamamos de centro da hipérbole. Perfeito? Adivinha, os pontos fixos aos quais a definição se refere são os focos da hipérbole. Então, tá aí, bonitinho, F1 e F2, os focos da hipérbole. Tá legal? E os pontos A1, A2, B1 e B2, também assim como na elipse, eles são chamados de vértices da
hipérbole. Tudo bem? Então deixa eu colocar aqui maneiro. São os nossos vértices. Perfeito? Então tá aí os pontos principais. Agora vamos estudar o que é importante. Os segmentos principais da nossa hipérbole. Tudo bem? Aí vamos lá. Você vai perceber que é a mesma estrutura da elipse. Então, o segmento formado pelos pontos A1 e A2. Este segmento que aqui está, esse segmento ele recebe o nome na hipérbole de eixo real. Tudo bem? E a medida do eixo real, a medida deste segmento, que é o eixo real, ela é definida como o nosso 2A. Tá legal? Então, na hipérbole, a medida do eixo real é dada por 2A. Perfeito? O segmento de reta formado pelos vértices B1 e B2 na hipérbole, este eixo é chamado de eixo imaginário. Tá legal? Cuidado, nada tem a ver com o eixo imaginário dos números complexos. Tá legal? E a medida do segmento formado por esses dois vértices, que é o nosso eixo imaginário, recebe o valor de 2b. Já vou colocar isso na figura. E a distância, ou o segmento de reta, formado pelos pontos F1 e F2, adivinha, galera? É a nossa distância focal, ou também eixo focal, são sinônimos. Perfeito? Então, a medida deste segmento F1, F2, cujos vértices F1 e F2 são ligados, este segmento ele tem medida determinada por 2C. Legal, galera? 2C. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Primeiro, na hipérbole, está aqui, eu não escrevi, mas está aqui a definição de hipérbole. Como eu já mencionei na elipse, e não é diferente aqui na hipérbole, muitas questões para você encontrar algumas coisas que ela pede, você pode usar a definição. E uma coisa importante, na hipérbole existe esta desigualdade, que você não pode esquecer, tá legal? O 2A, que é o nosso eixo real, é um número que está entre 0 e 2C. Então, o que nós podemos concluir na hipérbole? Que o A, que nós vamos ver que é o semi-eixo real, é menor do que o C, que é a semidistância focal. Tá legal? E ambos são números que são maiores do que zero. É o que diz essa nossa desigualdade. Perfeito? Então, a distância focal na hipérbole, 2C. O semi-eixo real, que é este segmento, ele tem comprimento 2A. E aqui você observa que o A é menor do que o C na hipérbole. Aí eu vou colocar aqui para você, ó, A menor do que C. Perfeito? Uma coisa que você deve estar observando é a seguinte. Esses dois segmentos de reta, tá legal? Perceba que na hipérbole, essas duas retas e os ramos não se interceptam. Tudo bem? Ou seja, estas retas que passam pela origem da hipérbole
não interceptam os ramos. Então, são retas que limitam o gráfico da hipérbole. E a toda reta que limita o gráfico de uma função, essas retas recebem o nome de assíntotas, como vocês já devem ter estudado aí no curso de cálculo. Tá legal? As assíntotas que caem direto na EFON e na escola naval. As assíntotas são as retas que limitam o gráfico da nossa hipérbole, tá bom? E nós vamos estudar aí as equações destas assíntotas em função dos parâmetros A, B e C, tá legal? Vamos ver isso no próximo vídeo quando nós estudarmos as equações da hipérbole. Tudo bem, galera? Até aí? Então tá aqui, ó, os elementos principais da nossa hipérbole. Perfeito? Agora vamos finalizar esse primeiro vídeo fazendo uma observação. Tá legal? O que é a excentricidade e a relação fundamental da nossa hipérbole. Então aqui eu tenho uma hipérbole centrada na origem do plano cartesiano e os focos F1 e F2 contidos no eixo X, correto? Então nós temos aqui, ó, A1 e A2, estes vértices que compõem o eixo real, e aqui eu tenho os pontos B1 e B2 que compõem o nosso eixo imaginário. Tá legal? Então, o que é a excentricidade? Bom, como eu já mencionei no vídeo de elipse, existe uma definição aí bem formal sobre a excentricidade de uma cônica. Tá legal? Mas para nós, o que aparece é a definição básica. Tá legal? E qual é a definição da excentricidade? Da hipérbole, adivinha? É a razão, é a divisão, galera, da semidistância focal pelo semi-eixo real. Perfeito isso? Tudo bem, galera? E nós vimos que o A é menor do que o C. Tá certo isso? Então vou escrever aqui para você, ó. Quem é o A? Bonitinho, ó. É o semi-eixo real. 2A, eixo real. A, semi-eixo real. O B é o semi-eixo imaginário e o C é a semidistância focal. Perfeito? Então tá aí, ó. Prático, prático. Perfeito? E você percebe que na hipérbole, pelo fato do denominador ser menor que o numerador, a excentricidade na hipérbole é um número maior do que 1. Então não esquece isso. Na elipse, a excentricidade é um número entre 0 e 1. Na hipérbole é um número maior do que 1. Tá certo? E como é que a excentricidade afeta o aspecto dos ramos da hipérbole? Afeta da seguinte maneira. Vou escrever aqui para você, ó. Quanto mais próximo, vou escrever aqui, ó. Quanto mais próximo de 1 a excentricidade for, o que acontece com a nossa hipérbole? Mais próxima estará de duas semi-retas mais próximas. Aí vou colocar aqui, ó, de duas semi-retas, colineares, ou seja, elas estarão numa mesma reta, tá certo? De diferentes sentidos. Você percebe que, olha, esta semi-reta
estes ramos aqui, olha, eles vão se aproximar, tudo bem? Dando o aspecto de uma semi-reta, com este sentido. E este ramo, eles vão se aproximar, dando o aspecto de uma semi-reta neste sentido. Tudo bem? Aí vou escrever aqui, ó, de sentidos opostos. Cara, estudo mais completo que esse você não vai ter. Tá? E isso daqui, olha, com excentricidade já foi objeto de questões aí da SpaceX, tá legal? Então tá aqui todo o detalhe que você precisa. E quanto mais próximo a excentricidade for de mais infinito do infinito, tá legal? Quanto mais próximo do infinito, quanto maior a excentricidade, mais esses ramos se aproximam de retas o quê? Paralelas, tudo bem? Então estes ramos estarão mais próximos de duas retas paralelas. Então isso daqui pode e deverá ser objeto de questões aí no futuro. Tá legal? Quanto mais próximo a excentricidade do 1, essas retas são semi-retas colineares, tá bom? De sentidos opostos, tá bom? E quanto mais próximo do infinito, ou seja, quanto maior for o valor dessa excentricidade, mais próximo de duas retas paralelas estes ramos serão. Beleza? Show de bola. E falta a nossa relação fundamental esta da nossa hipérbole. Tá legal, moçada? Então vem comigo. Qual é a relação fundamental da hipérbole? Bom, antes de te dar essa informação, este retângulo que você está enxergando pontilhado, ele não existe no estudo da hipérbole. Ele é um retângulo que auxilia na construção dos ramos da hipérbole. Este retângulo ele recebe um nome. E que nome é esse? Este retângulo, ele é o retângulo referência. Tá legal? Porque ele só tem um objetivo. É que você desenhe esta hipérbole de forma adequada. Tá legal? E tem alguma coisa referente a este retângulo referência? Já falo nas questões para você. Existe um tipo especial de hipérbole, que é a hipérbole equilátera. Eu vou até escrever aqui para você, olha. Vou escrever aqui para ficar completo o estudo. Eu ia fazer isso aqui nas questões, mas eu já vou fazer agora. Ó. O que é uma hipérbole equilátera? Para você que está me assistindo e vai fazer a prova da AFA, isso aqui já apareceu 2 vezes. Então, uma hipérbole é dita equilátera quando o retângulo referência for um quadrado. Tá legal? Quando o retângulo referência for um quadrado. Tá certo, galera? Quando o retângulo referência for um quadrado. E aí aqui tá bonitinho para você. Tá bom? Bom, aí ó, você vai ter os parâmetros A, B e C aqui que eu vou apresentar. E você vai perceber que no final eu vou fazer uma menção a esta hipérbole equilátera. Então vem comigo, vamos lá. Então nós já descobrimos que a distância entre estes pontos A1 e A2 é o eixo real. E a distância da origem até A1 e A2 é o semi-eixo real. Então este segmento que vai da origem até o vértice A2 é igual ao segmento que vai da origem ao ponto A1. Isto vale A. Perfeito? Bom,
Nós sabemos que B1 e B2 é o eixo imaginário. Então, o semi-eixo imaginário é a distância da origem até B1 e até B2. Tá legal, galera? E você consegue provar que a distância entre B1 e A2 tem medida A. Perfeito? Tudo bem? Assim como a distância de B1 até o ponto A1 também tem medida A. Tá certo? E aqui você percebe a formação de um triângulo retângulo. Aqui não é A, aqui é C, ó. Desculpa. Deixa eu apagar aqui, ó. O A eu já coloquei, né? Aqui é C, perfeito? Tá aqui. Aqui é C. É a semidistância focal. E aí está a relação fundamental da hipérbole. Fazendo o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo que você está enxergando, você tem a relação fundamental da hipérbole, que diz que a semidistância focal ao quadrado é igual à soma do semi-eixo real ao quadrado mais o semi-eixo imaginário ao quadrado. Tá legal? E quando a hipérbole é equilátera, pelo fato desse retângulo referência se tornar um quadrado, você tem que o semi-eixo real é igual a B, que é o semi-eixo imaginário. Então, quando você encontrar a equação de uma hipérbole que possui A e B mesmo valor, esta hipérbole ela é equilátera, pois o retângulo referência é um quadrado. Legal, galera? Então tá aí toda a explicação teórica, tá bom? Sobre a hipérbole. O que nós vamos estudar no próximo vídeo, as equações reduzidas da hipérbole. Perfeito?